Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. O professor vai fazer uma aula hoje bem importante, tá? Nós vamos estudar basicamente três coisas, que são o princípio de Pascal, que é uma coisa, então são três coisas. Princípio de Pascal, que é uma coisa bem simples, a equação da continuidade e a equação de Bernoulli, tá? Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito extenso. O princípio de Pascal, isso aqui eu vou deixar para vocês dar uma lida com calma. Foi enunciado por um físico chamado Pascal e esse princípio tem uma grande aplicação na engenharia em vários segmentos, porque ele é um princípio que garante uma vantagem mecânica, certo? Então vão lendo com calma esses próximos slides aqui. O professor vai explicar para vocês o que é o princípio de Pascal, tá? Vamos lá então. Então aqui eu vou deixar para uma leitura de vocês. Bom, o princípio de Pascal ele garante a vantagem mecânica. O principal exemplo é o elevador hidráulico. Então o que acontece? Vejam bem. Primeira coisa, a gente precisa, o princípio de Pascal parte do princípio que a gente precisa ter um vaso comunicante, ou seja, um cilindro, outro cilindro, e eles têm que se comunicar, eles têm que estar conectados. E a área aqui, ó, ela tem que ser diferente. Se eles tiverem a mesma área, não vai ter o efeito, né, da vantagem mecânica, ok? Então, quando isso acontece, veja bem, quando eu aplico uma força aqui, ó, na entrada do sistema, o que eu tenho? Uma área pequenininha aqui na entrada do sistema, ó, e lá do outro lado eu tenho uma área de seção aqui do tubo bem maior. Então, o que vai acontecer? Aqui é F1, tá? Tá errada a figura, aqui é F1. O que vai acontecer com essa força que vai sair aqui? Porque quando eu empurro isso aqui é um êmbolo, é como se fosse aquele pretinho da seringa. Esse êmbolo vai querer andar para baixo, consequentemente esse fluido vai ser empurrado ao longo aqui de todo o tubo e vai querer empurrar o êmbolo do outro lado. Então o que isso vai acontecer? O que eu vou ter de força do outro lado? Então o Pascal escreve essa equação aqui, ó. Quando a gente pega essa equação e isola, por exemplo, a força da saída, o F2, veja bem o que eu vou ter. Eu vou ter a área 2, o professor está isolando só o F2 aqui, tá? Dividido pela área 1 vezes a força 1. Então veja bem, como a área 2 ela é maior sempre que a área 1, essa divisão aqui, ó, ela vai ser sempre um número maior do que 1. Então vamos supor que essa divisão aqui deu 2. Então vamos supor que a força na entrada era 10. Então significa que a força na saída é 20. Ou seja, eu tive vantagem mecânica. Eu entro com uma força de 10 e saio com uma força de 20. Então por isso que eu consigo com um elevador hidráulico, com um vaso comunicante, eu consigo entrar com uma força pequena e conseguir naturalmente uma força grande na saída. Essa é a grande vantagem do princípio de Pascal, que é usado assim muito na engenharia em vários segmentos, ok? Bom, vamos fazer um exemplo aqui bem simples para a gente começar, para a gente não se atrapalhar, né? Perdão. O exercício aqui diz o seguinte, ó. Na figura apresentada a seguir, os êmbolos A e B possuem áreas de 80 e 20 cm², respectivamente. Despreze os pesos dos êmbolos e considere o sistema em equilíbrio estático, ou seja, está parado, não está se movendo. Sabendo que a massa do corpo colocado em A é igual a 100, determine a massa do corpo colocado em B. Então o professor vai escrever essa equação, aquela equação de Pascal, o professor vai escrever assim, ó, força em A dividido pela área em A vai ser igual a força em B dividido pela área em B. Então quem é que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar a força em B, certo? Então vamos lá, qual que é a força em A? Em A, gente, quem é que está empurrando aqui, ó? É o próprio peso do A. Então essa vai ser a força de A. Então a força de A vai ser o peso dele, que é a massa é 100 vezes a gravidade 10, então vai dar 1000. Dividido pela área de A, que é 80, então 1000 newtons, né? Por 80 centímetros quadrados.
A força em B é quem a gente quer encontrar e a área em B vai ser 20 centímetros quadrados. Perceba que o professor não fez as transformações de unidades porque não tem necessidade aqui, porque se eu tenho centímetro quadrado aqui e eu tenho centímetro quadrado aqui, eles vão se anular. Então, se eu for fazer a transformação de unidade, vai dar no mesmo no final das contas. Agora basta tu isolar o F2 aqui, né? Passa o 20 para lá multiplicando, depois divide por 80. Então a tua força em B vai ser, o professor calculou aqui, 250 newtons. Ou seja, eu preciso colocar uma massa ali em B de 25 quilos aproximadamente. Então veja a vantagem mecânica, com uma massa de 25 quilos aqui em B, eu consigo sustentar do outro lado uma massa de 100 quilos. Então é 4:1 a vantagem mecânica nesse caso. Bom, agora nós vamos começar uma segunda etapa através dessa equação de Bernoulli, que é o estudo dos fluidos em movimento. Até então a gente estava estudando fluidos parados, ou seja, a gente ainda estava, né, no estudo da hidrostática, ou seja, fluidos em repouso. Agora a gente já vai começar a estudar fluidos em movimento. Existem duas equações para isso, que são a equação da continuidade e a equação de Bernoulli, tá? Então vamos lá, vamos adiante. A equação da continuidade ela é bem simples, porém tem que tomar cuidado. Ela diz o seguinte, ó, isso aqui o que é? A área, isso aqui é a velocidade. Ou seja, a quantidade de fluido que eu tenho passando aqui nesse momento aqui, ó, na parte mais grossa do tubo, ela vai ter que ser exatamente a mesma que está passando aqui, ó. Claro, porque se não for, está vazando em algum lugar, tá? Então, como é que isso vai acontecer, professor? Se aqui eu tenho mais fluido do que aqui, exatamente. Como é que isso vai acontecer? A velocidade aqui vai ter que ser mais rápida para compensar. Então, essa aqui, ó, é a equação da continuidade. Ó. Então, a mesma quantidade, se eu puxar aqui, por exemplo, ó, a unidade da área, que é metro quadrado, vezes a unidade da velocidade, que é metros por segundo, que unidade eu tenho, que unidade eu vou ter? Eu vou ter metro cúbico por segundo. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é a unidade de vazão. Então, a mesma vazão que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Certo, gente? Então, essa equação de Bernoulli, ela também pode ser escrita assim, ó. A vazão de um fluido, ela é igual a quem? Ela é igual à área da entrada vezes a velocidade da entrada, igual à área da saída vezes a velocidade da saída. A vazão, geralmente ela é escrita por a letra R maiúscula com um Vzinho minúsculo ou pela letra Q, mas podem aparecer várias letras para representar a vazão, tá? Vamos adiante. Então tá aqui, tudo que o professor explicou está aqui nessa equaçãozinha. Vamos fazer dois exercícios rapidinho aqui, ó. O primeiro diz uma mangueira de diâmetro 2 centímetros. Então, o raio dela vai ser 1 centímetro, né? É usada para encher um balde de 20 litros. Se leva 1 minuto para encher o balde, então olha só, eu levo 1 minuto para encher o balde. Tá? Esse dado é importante, ou seja, eu tenho uma vazão de 20 litros a cada minuto, certo? Qual é a velocidade com que a água passa pela mangueira? Tá, vou abrir aqui em branco. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a equação da vazão. Ó, então a vazão é a área da entrada vezes a velocidade da entrada igual à área da saída vezes a velocidade da saída, certo? Como eu não estou interessado ainda na saída, eu vou pegar só essa parte aqui, ó, e vou analisar só ela. Porque como é tudo igual, eu posso dividir ela em etapas. Então a vazão, vou chamar de letra Q aqui, tá? A vazão vai ser a área vezes a velocidade. Quem que é a vazão? A vazão é 20 litros por minuto, ok? Igual a área
quem que é a área? A área é πr², porque é uma circunferência, né? Vezes a velocidade, que é quem eu quero encontrar. Então, eu tenho aqui, ó, 20 litros, 1 litro, deixa o professor anotar no cantinho aqui, ó, 1 litro é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Vamos deixar tudo em centímetros, já que o raio está em centímetros. Então, 20 litros, então vai ser 20 vezes 1000 centímetros cúbicos, tá? Dividido pelo minuto, então, que vale 60 segundos, igual o π vezes o raio ao quadrado. Então, o raio ali, se o diâmetro era 2, né? O raio vai ser 1, então 1 centímetro quadrado, πr quadrado, então esse 1 também está ao quadrado, né? Vezes a velocidade. Agora, tu isola aí a velocidade, tu vai chegar nesse valor aqui, ó. A velocidade é 106,1 centímetros por segundo. Essa é a velocidade que está saindo na boca da mangueira, tá? Deixa o professor fechar esse áudio aqui para abrir o outro para a gente resolver a segunda parte do exercício. Ok, a segunda parte do exercício diz o seguinte: um brincalhão aperta a saída da mangueira até ela ficar com um diâmetro de 5 milímetros e acerta o vizinho com água. Qual a velocidade que a água sai da mangueira? Muito bem. Então, vamos desenhar a situação aqui. Agora sim, ó, agora eu tenho a mangueira que tinha 1 centímetro quadrado, o cara aperta a ponta da mangueira e quer saber com que velocidade ela vai sair aqui, ó. Qual que é a velocidade 2 nesse caso? A velocidade 1 a gente já sabe, a gente acabou de encontrar ali, que é o 106,1 centímetros por segundo. Essa área aqui a gente sabe porque esse raio, esse diâmetro, né, era 2, então o raio é 1, então essa área aqui vai ser πr², então vai dar, na verdade, a área 1 vai ser, se o raio é 1, né, vai dar π². A própria área 1 já é π². Muito bem. A área 2, tu consegue calcular também, porque tu sabe agora, ó, que o diâmetro é 5 milímetros, né? Então, 5 milímetros vai dar 0,5 centímetros, né? Então, a tua área 2 vai ser o teu πr², então vai dar aqui π vezes o teu raio, que vai ser a metade, esse diâmetro é 5, né? Vai ser a metade daquilo ali, ó. 0,5 sobre 2, né? Para dar o raio. Se o raio é a metade do diâmetro, ao quadrado. Tá? O professor não vai calcular aqui, senão vai ficar muito ruim para eu ficar escrevendo muita coisa. Essa caneta aqui é horrível. Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Aí sim, vamos usar a equação da continuidade, ó. Ou seja, a área da entrada vezes a velocidade da entrada igual a área da saída vezes a velocidade da saída. Então, tu tens a área da entrada, tu tens a velocidade da entrada, que é o 106,1, tu tens a área da saída, que é esse A2 aqui, ó, que tu vais encontrar aqui, tá? Esse valor numérico que tu vais encontrar aqui, tu vai pôr aqui no lugar do A2, e aí tu vais encontrar a velocidade 2, que é quem tu queres. A velocidade 2 aqui deu 16,98 centímetros por segundo. Veja bem, como aumentou o valor da velocidade. A velocidade da entrada era essa. Quando eu aperto a mangueira aqui, ó, a velocidade sai bem maior, para garantir que a vazão na entrada seja a mesma vazão na saída. Então, se tem a mesma quantidade de fluido que está passando lá, tem que passar aqui, senão está vazando em algum lugar. Bom, essa é a resolução que estava no material que eu peguei na internet, tá? Não foi o professor que fez, então, se aí estiver explicado melhor para ti do que o professor explicou, se tu entender por aqui melhor, beleza, tá? Mas é a mesma coisa que o professor fez lá. Bom, vamos lá. O exercício, agora tem mais um aqui, que diz que assumindo o fluxo
assumindo o fluxo de um fluido incompressível como o sangue, se a velocidade medida em um ponto dentro de um vaso sanguíneo é 40, qual a velocidade em um segundo ponto que tem 1/3 do raio original? Beleza, então vamos lá. Problema muito parecido com aquele que a gente tinha lá, né? Tu tens um vaso sanguíneo que ele afunila. Então, no começo ele tinha aqui um raio e lá no final ele tem quanto que é 1/3, né? Ponto que tem 1/3 do raio original, ou seja, ele tem um R/3. Aqui ele vai ter uma velocidade 1 e lá na ponta ele vai ter uma velocidade 2 maior do que o 1, com certeza, que a gente já viu, que é para compensar. A mesma quantidade de sangue que tem aqui tem que passar aqui, só que aqui está mais fino. Então a única maneira de passar a mesma quantidade é aumentar o valor da velocidade, tá? Pode aplicar a equação da continuidade também, ó. A1V1 igual a 2V2. Então a área 1 vai ser quem? Vai ser o π, é uma seção transversal, né? Uma veia, como se fosse um cilindro. Então a área πr², então tens πr² na entrada, vezes a velocidade, que é o 40. Do outro lado tu tens quem? Tu tens π vezes 1/3 do raio ao quadrado, veja bem, ó, vezes o V2, que é quem tu queres encontrar. Pode cancelar esse π com esse π, né? Tu pode, vamos reescrever rapidinho aqui. Então vai sobrar lá 40r² do outro lado. Do lado de cá vai sobrar r² sobre 9 vezes o V2. Então, ó, podemos eliminar isso aqui com isso aqui. E vai sobrar o 9 vezes o 40, que vai dar 36, com mais um zero, 360 metros por segundo. Veja bem a velocidade, ó, como aumenta para garantir a vazão. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? É o material que eu peguei na internet aqui. Na verdade, eu peguei no material que eu já tinha. Então, ele resolve de outra maneira aqui. Ele coloca a densidade junto na equação da continuidade, a densidade do sangue. Enfim, ele resolve de uma maneira mais complexa, mais difícil até. Então, mas se tu entende melhor por aqui, tá aqui. O professor não vai deletar, tá? Mas a minha maneira de resolver tá mais fácil. Bom, agora nós vamos para a famosa equação de Bernoulli, para a gente encerrar o capítulo 14, que é o que a gente está estudando, o capítulo 14 do Halley, que é toda a parte de fluidos. Daí, a partir da semana que vem, a gente vai trabalhar só com exercício. Vamos fechar esse capítulo 14 antes de entrar no 15, que é a parte de oscilações. No capítulo, a equação da continuidade, ela omite algumas coisas. Ela só leva em consideração a área da entrada, a área da saída, a velocidade da entrada e a velocidade da saída. Ela não leva em consideração qual é a pressão que eu tenho aqui, qual que é a pressão que eu tenho aqui e qual que é essa altura aqui, ó, essa diferença de altura que vai influenciar num sistema hidráulico. Certo, gente? Então a equação de Bernoulli, ela considera tudo isso. A equação é essa tripa toda aqui, ó. Não se assustem, não é difícil, tá? Ela só é grande. Então olha aqui, ó. O professor vai descrever item por item aqui para vocês se organizarem no caderno. Então, P1 é a pressão na entrada. Que letra é essa aqui? Essa letra é a letra ρ, que significa a densidade do líquido que está aí. A densidade é uma grandeza física que vai dizer se esse líquido, eu vou usar uma palavra aqui errada, mas tudo bem, para facilitar o entendimento, se ele é mais grosso ou mais fino. O G é a gravidade e o Y1, o que é esse cara aqui, professor? Isso aí é a altura. Então veja bem, se tu tens uma tubulação, tá? Fazendo isso aqui, primeira coisa que tu tens que fazer quando tu for traçar a equação de Bernoulli é botar um referencial. Então, qual que é a altura aqui, qual que é a altura lá? A minha dica é sempre colocar o referencial em cima já aqui, ó. Aqui assim, ó. Daí tu já elimina essa primeira altura, tu já elimina essa primeira etapa aqui, ó, da equação, tá?
Beleza, densidade novamente, velocidade, do outro lado tudo se repete. Pressão na saída, densidade do líquido, gravidade, altura 2, que seria essa altura aqui, né? Ó. Densidade e velocidade, tá? Não se assustem porque só é grande. Bom, vamos lá então. Esse exercício aqui ele é um pouquinho mais difícil, tá, gente? Que agora eu vou aplicar as duas equações ao mesmo tempo, perdão. Nós vamos aplicar a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Então vamos lá. A água com uma velocidade de 5 metros por segundo em um cano com uma seção reta de 4, a água desce gradualmente 10 metros, enquanto a seção reta aumenta para 8 centímetros quadrados. Então, a situação que a gente tem é essa aqui, ó. Tu tens aqui uma tubulação que ela vai descendo, ó, certo? Ela desce 10 metros, então aqui a gente já sabe que isso aqui vale 10 metros, essa diferença de altura. Então a gente já pode botar uma referência aqui, ó, olha só, bem assim, vai facilitar a nossa vida, ali na frente, tu já vais entender. Aí tu tens essa área de seção transversal aqui, que eu vou chamar, tudo na entrada eu vou chamar de 1 e tudo na saída eu vou chamar de 2, tá? Para ficar mais fácil. Então vamos lá, vamos fazer no cantinho aqui, ó. A área 1 é 4 centímetros quadrados. Então vamos transformar para metro quadrado. Isso aqui vai dar 0,0004 metros quadrados. Já aproveitando o gancho aqui, já vamos fazer a área 2, ela aumenta, a área 2 lá embaixo vai aumentar. Então agora é o contrário, né? A velocidade vai diminuir em vez de aumentar. Então vai dar 0,0008 metros quadrados. Ok. A velocidade aqui, ó, ela é 5 metros por segundo. A velocidade aqui embaixo, como eu falei para vocês, ela vai diminuir porque agora a boca está aumentando. Então aqui de cara, para achar essa velocidade 2 aqui, ó, a gente já pode aplicar a equação da continuidade. Que a equação da continuidade não depende da altura. Então veja bem, ó. Para fazer essa conta aqui, na verdade, nem precisava fazer agora que eu estou vendo, nem precisava fazer a transformação de unidades. Podia trabalhar tudo em centímetro quadrado, tá? Então aqui a área 1 tu tens, que é o 0,004, a velocidade 1 é 5, a área 2 0,0008, tu acha qual que é a velocidade 2. Essa velocidade 2, ela vai te dar 2,5 metros por segundo. Então essa é a resposta da letra A, ok? E a resposta da letra B? A resposta da letra B, o professor vai escrever aqui agora a equação, porque veja bem, o que ele quer na letra B? Se a pressão antes da descida é 1,5 vezes 10 na 5 Pascal, então isso aqui é a pressão 1, tá, gente? Quanto é que vai dar a pressão 2? Qual vai ser a pressão aqui na saída? Ó? Então, para isso, nós precisamos agora da equação de Bernoulli, que é pressão 1 mais, ó, a pessoa vai escrever ela inteira aqui, densidade, gravidade, a velocidade 1, desculpa, aqui não é velocidade, que é a altura 1, mais a densidade, a velocidade 1 ao quadrado sobre 2, tudo isso vai ser igual ao quê? A pressão na saída, mais a densidade, a gravidade e a altura na saída, mais a densidade, a velocidade 2 dividido por 2. Ó, eu só escrevi a equação de Bernoulli, não fiz nada. Então, qual que é a pressão 1? Pressão na entrada, ele te deu, que é 1,5 vezes 10 na 5. Qual que é a densidade da água? É 1000, tá, gente? Depois a gente vai falar melhor sobre essas densidades. A gravidade é 10 e a altura 1 é essa altura aqui, ó. Veja bem, o 10 metros. Mais, agora vamos para esse termo todo aqui, ó. Então, a densidade, que é 1000, a velocidade da entrada, que é 5 ao quadrado, dividido por 2.
Agora vamos para o outro lado da equação. Ó, quem que é a pressão 2? É quem tu queres encontrar. Então, mais esse pedaço todo. Só que veja bem, isso aqui é a altura, ó, na segunda etapa. A segunda etapa, qual que é a altura? Não tem. Por isso que eu digo que a referência é importante, porque daí eu coloquei a referência bem aqui, ó. Então não tem altura. Então esse cara aqui é zero. Consequentemente, elimina toda essa parte aqui da equação, sobrando só esse outro elemento aqui, ó. Então vai ser que a densidade, que é 1000 da água, vezes a velocidade 2, que tu acabou de encontrar lá em cima, que é o 2,5 ao quadrado, sobre 2. Pronto. Agora é só isolar o P2. Então, o P2 vai te dar, quando tu resolver essa conta, aproximadamente ali o 2,6 vezes 10 na 5, que é, a resposta é em Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, né? Essa unidade aqui é a mesma coisa, a gente já discutiu isso. Eu digo aproximadamente porque a resposta que ele me deu essa resposta, tá? Só que como a gente fez aqui alguns cálculos aproximados de gravidade 10, enfim, pode ser que dê um pouquinho diferente esse valor aqui, tá, gente? Mas vai ter que dar, assim, muito próximo. Então, eu sei que dá uma assustada essa parte agora por conta dessa equação ser muito grande e tal, mas não é difícil, tá, gente? Na semana que vem, nós vamos trabalhar só com exercício. O professor está montando a lista, uma lista bem grande, bem completa, e aí eu vou gravar toda a resolução dos exercícios e vou dar uma playlist para vocês assistirem com a resolução tudo bem detalhadinho, bem mastigadinho, tá? Então, não se preocupem por enquanto. Passem essa aula de hoje toda para o caderno de vocês, gente, para vocês não se atrapalhar na hora de estudar, tá? E aquela história que o professor já disse, cálculo entra pelo dedo, de tanto escrever, tu vai fixando e vai aprendendo, tá, gente? Beleza?